É hora de conversar com a Juliana Rosa, porque tem coisa que a gente acha que sabe, que acha que entendeu, mas nem sempre entendeu. E a Ju está aqui para explicar. Ela tem uma capacidade didática impressionante e vai contar para a gente o seguinte, ó. A partir de hoje, as fintechs estão enquadradas pela Receita como instituições financeiras. Ju, o que isso significa exatamente? Bom dia para você. São muitos detalhes aí dessa operação, né, que foi feita em conjunto aí com a Receita, a Polícia Federal. Bom dia para você, Carlinha. Bom dia para a Sheila, para o Fábio. Bom dia para os nossos ouvintes. Olha, pegando esse recorte aí das fintechs, que eu acho importante da gente poder detalhar um pouco melhor, o que a gente sempre ouviu falar, e os economistas, os especialistas em setor financeiro falam muito sobre isso, estudos mostram isso, é que o fato de as fintechs não terem as mesmas regulações, as mesmas regras, isso era importante para que houvesse maior competição no sistema financeiro, para que em algum momento essas empresas pequenas do setor financeiro pudessem competir com os bancos. E essa questão da competição, ela é fundamental, ela é um dos pontos que sempre aparecem nos estudos sobre a importância de estimular a competição para que a gente tenha juros mais decentes hoje no país para a gente tomar crédito. Então, sempre teve essa visão de que era importante ter regras mais suaves para que não matasse o surgimento dessas empresas pequenas de finanças, né, das chamadas fintechs. O que ninguém sabia é que havia ali uma brecha para lavagem de dinheiro. Né? Isso todo mundo ficou sabendo de forma muito explícita o quanto que essa brecha permitiu, por exemplo, uma lavagem de dinheiro aí de quase 50 bilhões de reais em apenas uma das empresas que foram ontem atingidas pela operação. E nesse momento, as próprias associações, a Associação Brasileira das Fintechs se manifestou já publicamente defendendo a operação, a Associação Brasileira dos Bancos também dizendo aqui sobre a importância de ter feito essa operação para identificar e segregar os agentes do sistema financeiro que estão ou não a serviço do crime organizado. Esse é um ponto fundamental porque a gente, a partir de hoje, o que o ministro da Fazenda falou, e depois à noite foi confirmado pela Receita Federal, é que a partir de hoje a Receita está enquadrando as fintechs como instituições financeiras, ou seja, elas vão ter que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações dos grandes bancos, porque na prática, o que acontece? Se você faz um depósito num valor muito alto hoje num banco tradicional, um bancão, ele automaticamente ele é obrigado a reportar isso ao Banco Central. Olha, tem uma movimentação suspeita. Numa fintech, não. Se você faz um depósito grande hoje numa fintech, a fintech não é obrigada a passar essas informações, a emitir um alerta para o Banco Central. Então, obviamente que tinha uma regra errada, né, nesse ponto aqui, pelo menos, em relação à questão da informação, uma brecha realmente enorme, tanto que foi aproveitada pelo crime organizado. Né? Agora, o que não está muito claro, Carlinha, Sheila, Fábio, é o quanto que essa mudança de regras a partir de hoje, ela vai matar esse processo de competição com os grandes bancos que vem acontecendo e que tem sido importante para promover hoje uma concorrência maior do sistema financeiro. Um outro ponto que eu acho fundamental também é que a gente sempre ouviu ao longo aí da vida, né, que o crime organizado estava tomando conta da economia. Essa parte dos combustíveis, todo mundo sabia, todo mundo falava, os empresários, os usineiros que faziam seu trabalho ali dentro das regras, falava o tempo todo que estava se tornando impossível. Então, recuperar o Estado de Direito, isso é fundamental, porque talvez essa tenha sido só a ponta do iceberg da infiltração do crime organizado na economia. A gente sempre ouviu falar, uma coisa é falar, outra coisa é provar.
né? A gente sempre ouviu falar sobre a questão da infiltração cada vez maior no setor de combustíveis, era o mais conhecido, mas a gente ouve falar no setor de transporte, a gente ouve falar na política, então talvez o que eu acho também muito importante de destacar é que uma operação desse tipo ela é inédita, ela coordena várias áreas e faz com que, a partir de agora, a gente tenha a chance de poder trazer um ambiente onde estava cada vez se tornando mais perigoso. A gente estava falando que a gente estava virando daqui a pouco uma Colômbia, que a gente tinha o crime organizado tomando conta num nível muito preocupante em várias áreas da economia. Ontem, na Bolsa de Valores, as ações das empresas do setor de combustíveis, das distribuidoras, elas subiram muito, porque essas empresas, obviamente, ganham o mercado agora com a saída de empresas ilegais que sonegavam impostos e adulteravam combustíveis. Então, a gente tem um ambiente que eu acho que é importante a gente, a partir de agora, obviamente, entender como é que vai ser na prática, né, essa questão da competição, mas certamente foi um marco aqui fundamental nessa sensação que a gente tinha de que não tinha o que fazer, porque estava todo mundo comprado, né? Os políticos estavam comprados, que não tinha muito como travar esse crescimento do crime organizado na economia, e eu acho que a questão mais importante é um alívio no empresariado, na economia hoje, na sensação de que foi recuperado o Estado de Direito, e isso é fundamental, né, gente? Sem dúvida, Ju, mas é apenas para ressaltar o seguinte: 8 envolvidos nesse esquema bilionário, 8 dos cabeças ainda estão foragidos, né? Ontem eram 14 mandados de prisão preventiva, 6 foram presos, tem 8 que conseguiram escapar. E por quê? Como é que eles conseguiram escapar? Tem gente vazando informação, ainda tem muito a ser investigado, mas como disse a Ju, foi um avanço importantíssimo, pelo menos nessa ala aí, no envolvimento, na infiltração do crime organizado na nossa economia. Ju, amanhã tem economia para você, certo? Tem economia para você. Tem só um detalhe também que eu acho importante, você falou sobre isso, sobre o vazamento, né? E uma outra coisa também que tem o fato de que teve muitas fake news, lembra, envolvendo o procedimento de poder a Receita Federal olhar as movimentações das fintechs, aí teve fake news do Pix, né, que queriam tributar o Pix, então isso foi citado pela Receita Federal, então é importante a gente também saber quem a gente está ouvindo, né, tem muita gente se aproveitando também dessas movimentações aí fora das regras, né, vai saber e por amanhã quê. a gente vai... exatamente. Amanhã, meio-dia, tem uma economia para você. Convido vocês, então. O meu economista é o Roberto Padovani. A gente vai fazer aí um balanço geral dessa semana, Carlinhos, que a gente conversou muito sobre deflação, né? Falamos sobre o menor geração de emprego em 5 anos com carteira assinada. Afinal, estamos entrando num processo consistente de perda de fôlego da economia brasileira. Vai ter corte de juro ou não? Então, um balanço aí sobre guerra tarifária. Afinal, quanto que vai afetar a economia brasileira ou não? Então, a gente fez um balanção aí da semana para entender um pouco o momento da economia brasileira agora. Muito bom. Ju, bom fim de semana para você. Até segunda.